Salve, rapaziada! Tamo na área, mais uma resenha. E agora é uma joia, é um guri da Baixada. Quer ver quem é? Vem com a gente, vem na resenha, vem no vídeo. Então, gurizada, hoje a gente tá aqui com uma resenha um pouco diferente. A gente vinha trazendo para vocês aí, né, uma galera que de alguma forma foi remanescente, né, naquela campanha que quase nos levou ao acesso no ano passado. E uma coisa que a gente já vem observando nos outros anos, que junto com essa boa, que culminou junto com essa boa campanha, é também um excelente trabalho de base que vem sendo feito no Internacional Santa Maria. Em especial com a participação já há algum tempo na categoria sub-17, que conquistou aí, né, o título da Série A2 do Campeonato Gaúcho. No ano seguinte não conseguiu participar da primeira divisão, e então no outro ano foi disputar novamente a Série A2, né, dividiu lá o título com a equipe da Ali Lajeado por conta das condições climáticas lá no Rio Grande do Sul. Já tinha ganho o jogo lá em Lajeado, ia decidir em casa, mas por conta das condições climáticas, né, é importante a gente também entender, né, são garotos que estão se formando, que nem tudo é só competição, e ficou bacana a divisão. Né? E o ano passado os dois jogaram, então, a série A1 do Gauchão, e tanto a Ali Lajeado quanto o Internacional Santa Maria se mantiveram na elite da categoria sub-17. É óbvio que eu já estou falando de quantas temporadas, né? Quantos garotos já passaram por lá e já inspiraram a sua idade. E hoje eu estou falando com um cara aqui que é uma joia, que é uma promessa, né? E que eu tenho ouvido falar muito bem, mas ainda não tive oportunidade de ver jogar. Mas então, e aí, Nácio? Hoje não vou poder te ver jogar ainda, mas vamos poder trocar uma ideia e falar um pouco aí desses teus primeiros passos aí em busca do sonho de ser jogador de futebol. Conta para mim como é que tá sendo essa caminhada aí, Inácio. Boa noite aí, Gustavo. Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco aqui. E estamos aí, né, cara? Graças a Deus hoje eu tenho um contrato aí com o Inter de Santa Maria, né? Desde eu cheguei no Inter em 2023, do meio pro final da temporada ali, e até hoje eu tenho contrato, né? Então, hoje eu tô de empréstimo aqui no São Luís de Juí, para estar ganhando a minutagem mais aqui no Gauchão, né, no Sub-20. Então, estamos aí na correria. Aí no São Luís, Inácio, tá jogando a primeira divisão sub-20 A gente ou está na Sub-20 A1 aqui, né? A1? Como eu cheguei aqui ano passado, eu joguei meu primeiro ano de 20 aqui. Quando eu tava no grupo que jogou a 2 ali, eu tive pouca minutagem, mas eu tava junto com o grupo, tive na semifinal lá, aquela que infelizmente a gente não conseguiu acesso. E logo que acabou a A2 profissional, a gente, em conjunto com o Inter de Santa Maria, teve a ideia de ser emprestado, né, para estar ganhando minutagem, porque tinha acabado o calendário. Então, a gente acabou vindo aqui pro São Luís de Juí. Chegamos aqui e começamos a disputar o Gauchão Sub-20. Tá, mas vamos organizar essa sequência, né, cara? Eu sou professor, então eu fico assim, eu gosto de entender essa linha do tempo. O Inácio começou com quantos anos no futebol? Comecei a jogar, eu tinha 5 anos. Comecei a jogar em escolinha. Tá, mas na relação com clubes, né, como o Internacional Santa Maria, qual foi a sua primeira relação, né, com um clube que atua, né, profissionalmente ou que tem já uma tradição na categoria de base? Não sei se você começou exatamente no Internacional Santa Maria, Uhum. Não, na verdade, eu comecei no São Gabriel, né? em São Lá Gabriel. na época Com eu quantos tinha anos? 13 anos. 13 13. anos. Eu comecei no campo com São Gabriel. E dali eu treinei bastante tempo ali com a base, só que a gente estava sem jogar competição. E logo após isso eu fui jogando na volta, né? Fui jogando joguei no próprio Rio Grandense, que é rival do Inter de Santa Maria. Joguei ali no que hoje é o PRS. Joguei na Avenida de Agudo. E dali, jogando esses campeonatos, acabei voltando para minha cidade e fui direto pro profissional. Então eu Em São tive pouco Gabriel. em São Gabriel, que é onde eu fui nascido, né? Uhum. Então ali eu tive pouco tempo de base. Eu já fui, quando eu entrei, eu tinha 16 anos. Ali em 2023 eu fui direto pro profissional. Em Só que que ao ano? mesmo tempo, Desculpa, em que ano, né?
2023. 2023. 2023 eu comecei a treinar com profissional. Antes disso eu tinha treinado em escolinha, joguei, claro, joguei no Rio Grandense, cheguei a jogar um campeonato pela base ali, mas a primeira experiência com um clube que eu tive foi no São Gabriel, no profissional direto. E no meio daquilo ali, a gente estava jogando A2, o profissional, eu estava ganhando pouca minutagem e acabei jogando sub-20 A2. Isso no meu último ano de sub-17, eu não tinha idade de 20 ainda. Isso tudo lá Ah, em São Gabriel. isso tudo em São Gabriel. Aí jogando lá, o Inter já tinha demonstrado interesse em mim, né? Então o próprio Marquinhos já me conhecia. Então logo que acabou ali o sub-20 A2, eu não tinha assinado nada com o São Gabriel e fui direto pro Inter de Santa Maria. É. Então, tu chegou da Baixada em 2023. Cheguei Final de em 2023. 2023. Isso, no meio, No no mês meio de do ano. 2023. Logo por agosto. E aí, tu tinha quantos anos em 2023? Aí eu já tava com 17. Com Já 17. tava com. Você chegou a E pegar alguma das campanhas da gurizada lá do Sub-17? Chegou a jogar com não eles? peguei, não Já peguei chegou com porque a idade não. estourada. Não, eu cheguei na idade certa, só que ao mesmo tempo não deu tempo de escrever pro gauchão. A ideia era treinar com profissional e jogar com a sub-17, né? Como era o caso do Jonathan Alemão na época, que hoje está no Barra. Só que daí não deu tempo de escrever, porque eu cheguei foi nas quartas, só podia escrever antes do mata-mata. Eles estavam jogando nas quartas já. E daí eu acabei ficando só com o profissional, na época era o Márcio Nunes, treinador. Foi quem acabou me dando a oportunidade. Cheguei a estrear contra o Monza no profissional ali. Tive em alguns jogos uns amistosos, né? Então foi ali que eu acabei me firmando ali no Inter. E me diz uma coisa, Inácio, como é que é essa coisa, né? Como é que é a vida? Estou vendo aí, né? Você falou, estou aqui no alojamento do clube e tal, né? Eu moro aqui, né, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro também, e os clubes aqui também têm, né, essa preocupação de ter um lugar para, né, para molecada da base e tal, uns com uma preocupação maior, outros com uma preocupação nem tanto, né, em dar condições corretas, né? Mas como é que é como é que é essa vida do jovem atleta, do jovem jogador que tem esse sonho, que daqui a pouco nasceu em São Gabriel, mas né, já me falou que rodou por tantos lugares, passou por Santa Maria, foi no PRS, que eu acho que, né, ele estava em Garibaldi, né, andou rodando, não sei se trocou depois de sede, mas acho que estava ali pela região da Serra, agora está em Juí. Como é que é isso? Como é que fica aí, né, a questão de estudo? Como é que fica a questão da família? Como é que o jovem jogador, o jovem que sonha em ser um jogador de futebol lida com essas questões todas? É o que a gente fala que tem que abrir mão de muita coisa, né? Às vezes tá longe da família, tá buscando um sonho, né? Tu tá sozinho, às vezes contra todo mundo, vamos dizer assim. Então tu tem que se acostumar. Como eu disse, hoje eu tô aqui no alojamento. Graças a Deus aqui é um clube que dá uma estrutura boa para base, né? Da alimentação, a própria moradia, tudo certinho, entendeu? Só que a gente sabe que no futebol isso aí às vezes é muito complicado. Mas é força de vontade, né, cara? Tu tá mudando de uma cidade para outra, procurando oportunidade melhor. Então, o Inter também, quando eu fui para lá, me deu uma baita estrutura no próprio Inter de Santa Maria. Então, é isso aí que a gente busca, né? Além de dentro de campo, tá num clube bom, com um clube que te traz estrutura boa também. E a questão da família? Como é que, como é que é Ah, a essa, gente. a aceitação? Né? É de boas? Pois é, minha família, na verdade, desde o início, eles não queriam que eu fosse jogador, né? Pra falar a verdade. Eles queriam que eu optasse por um caminho mais seguro, um caminho de estudo, né? Porque a gente sabe que a vida de jogador não é fácil e muito menos certo. Então eles sempre quiseram que eu estudasse e tal. E ao mesmo tempo que eu estudava, eu jogava futebol. Eu concluí o médio, quando concluí, eu já estava no Inter, em 2023. Eu estava estudando de noite lá, no Maria Rocha, na escola lá. Então, desde então eu terminei e optei por não fazer faculdade por enquanto. Pela carga horária, né? Por tá tendo às vezes treino de manhã, de tarde, sobra pouco tempo para descansar de noite, então eu optei para fazer talvez num futuro aí que eu tenha mais tempo, entendeu? Mas a família em si é complicado às vezes, porque às vezes não é só tu que pensa, né?
tem o próprio teus familiares ali que pensam outras coisas, mas a gente tem que ir atrás do que acha melhor. E a família tá em São Gabriel ainda. Tem em São Gabriel. Meus pais e meu irmão estão lá. Por exemplo, esses dias eu fiz uma resenha com o Leilon, ele tava lá no Ceará ainda, né, cara? Pô, o cara veio do Ceará para jogar aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Pô, o cara fez um hat-trick na final na final da terceira divisão gaúcha aí, da terceirinha, né, cara? O Santa Cruz estava perdendo no agregado de 4-1, o Leilon entrou, fez o hat-trick, levou para os pênaltis. Então, por que eu tô te falando isso? Porque ele é um cara, né, que eu acho que é um exemplo legal, né, que me falou que, além do futebol, agora ele começou a fazer uma faculdade. Claro que o Leilo já está, né, não ainda com idade de parar, mas já está pensando na frente, fazendo devagarzinho, tentando. Então, realmente, eu imagino que não é uma decisão fácil, né, cara? Você tem que optar, não, aqui ó, eu tenho que focar, eu vou ter que cuidar da minha alimentação, vou ter que cuidar do treino, vou ter que cuidar do meu corpo, vou ter que, né, ter uma concentração. Então, realmente, né, como você falou, é só não perder de vista, né? É só não perder de vista a possibilidade de, lá na frente, conciliar, né, tudo que você acumular no futebol com a possibilidade de ter também, né, essa coisa do conhecimento. O Leno está fazendo fisioterapia, né, na faculdade de fisioterapia. Cara, e tu falou aí do Jonathan, né, que tá lá no Barra. Não teve mais, tu não teve por lá também? Não teve, né? Não teve lá tentando se aventurar lá para Santa Catarina também? Claro, eu tive até, na verdade, tu falou do Leilon antes, o Leilon esteve comigo lá, ele tava, eu tava no alojamento do Inter, ele tava também lá. Era um cara fenomenal, ele, a gente até brincava, ele é cearense e tomava mais chimarrão que nós. Ele não tem um dia que ele não faça chimarrão. Então ele pegou bastante a cultura daqui também, é um cara sem palavras ali, cara positivo, sabe cuidar muito bem da carreira dele também. Não. E falando sobre o Bar, a questão do ano passado, quando a gente estava ali no Inter e pegando pouca minutagem, né, os mais novos ali, o Inter o Inter Santa Maria procurou nos encaixar em avaliações, né? E nisso o pessoal achou bom me levar de avaliação no Bar. Acharam que eu tinha um potencial bom para estar lá, que era um clube parecido com o meu estilo de jogo. E eu tive um tempo lá de avaliação, tava, o próprio Jonathan estava lá, me deu uma mão também. Mas a gente sabe que a avaliação no futebol às vezes depende de muita coisa, né? Quando eu cheguei lá, o Barra eles estavam em primeiro no Campeonato Catarinense, na Sub-20, que era a minha categoria. Tava atropelando todo mundo e muito cara bom, muito atacante bom, meia bom. Então acabei que eu voltei pro Inter de Santa Maria. E no mais foi isso também. Teve outros atletas que foram de teste também, o próprio Eduardo Noal ali, o parceiro meu, o Everton. Mas a gente Dois sabe que baita futebol é muito zagueiros, né, jogo cara? mesmo. Nossa, tá louco. O Noal tava aqui comigo, né, ano passado. Aí ele voltou agora pro Inter de Santa Maria que chamaram ele, que acharam melhor chamar ele agora pro A2. Cara, e como é que é, né? Desculpa. Essa coisa de, né, o cara tá esperando a oportunidade, tá, né? Por exemplo, o ano passado, né, você estava no grupo principal, você chegou a fazer parte do grupo principal do Inter, na Série A2? Sim, Fez. Né? Em que momento você saiu do Inter e foi para Ijuí? Foi depois que acabou a 2? exato. Foi quando a gente foi eliminado, né, na semi. Lá por Logo que a agosto, por gente, aí, né? quando a gente acabou naquela semifinal lá, a fatídica semifinal que a gente acabou perdendo classificação. Quando acabou ali, o presidente reuniu para ver a situação dos jogadores, né, a questão do contrato, quem ia renovar, quem não ia, quem ia manter. E nisso aí eles decidiram deixar de empréstimo eu e o Eduardo Noalva aqui pro São Luís. Logo que acabou a 2, né? Que a gente, isso seria bom tanto pro Inter como pra gente, que a gente quer jogar. Passamos só o ano treinando, né, como profissional. Então, era necessário a gente estar jogando algum, nem que seja uma sub-20 para ganhar minutagem. E era o nosso primeiro ano de 20, então era muito importante. Então a gente acabou vindo para cá. Eu tenho batido nessa tecla, sabe? Nós temos conversado, até tem o Pedro, o presidente, esteve aqui no Rio, passando férias, carnaval, e a gente combinou, pô, vamos encontrar, vamos gravar uma resenha e tal. Vamos. E aí eu até cobrei dele, cara, é muito bacana a ideia da base, é muito legal o que nós estamos fazendo no Sub-17, mas se não tiver um Sub-20 para, né, ter onde esses guri, né, fazer essa transição, porque às vezes do 17 para o profissional é muita diferença. Eu estava lá em Santa Maria, né, cara?
eu cheguei a dar uma olhada ali no treino de vocês ali antes, né, na véspera do jogo, né, já não estava mais treinando, estava ali só descontraindo, né, o Daniel Franco provavelmente falando ali, ajeitando alguma coisa, e eu vi que a molecada estava meio de lado, assim, né, a gurizada da base. E aí, assim, dá para ver uma diferença física muito grande, mas não é porque vocês não treinam, porque vocês. Né, é porque e com 17 anos vocês ainda se desenvolvem, né, cara? Então eu acho que um sub-20 é fundamental, ainda bem que tem essa possibilidade, né, cara? Aí com o São Luís, né, que vocês têm conseguido, que o Inter tem conseguido, né, emprestar vocês, porque realmente. Aí no São Luís tu tá jogando, cara, tipo assim, tá de titular no time, tá entrando, como é que tá? Qual a posição que tu joga, né? Cara, até falando sobre o A2 ano passado, né, que sentiu às vezes a gente meio deixado de lado, infelizmente é uma coisa que vai um pouco também da estrutura física, por ser mais novo e tal, só que ao mesmo tempo a gente quer a gente tá ali, a gente quer jogar, né? Então muitas vezes a gente se sente bem ali para estar participando da equipe, mas enfim, são fatos que às vezes depende muito do treinador de ter coragem de pôr um cara mais novo, porque lesionou algum dos mais velhos, dos mais rodados, entendeu? Então isso aí varia muito. Foi ano passado eu esperava ter jogado um pouco mais, ter pelo menos ali uma chance de estar ali na lista quando vê alguém, entendeu? Ah, cansou, entra e dá uma minutagem, nem que seja um jogo mais fraco para dar uma confiança, uma esperança ali, né? Porque querendo ou não é ruim a gente estar treinando o ano ali sabendo que não vai jogar. Mas, enfim, é uma coisa que a gente teve que aceitar e pegar uma categoria menor para conseguir minutagem. Graças a Deus aí São Luís foi muito bom. E hoje eu tô aí pelo segundo ano, né? A gente optou por estar vindo para cá e depois porque a ideia é eu voltar pro Inter agora. Eu jogo aqui o sub-20 e vai acabar antes de quando tiver no meio da 2 aqui acaba o sub-20. Aí é quando tu Então, volta. daí quando eu volto. E graças a Deus aqui tá muito bom, cara. A gente tá com uma esperança boa aí pro campeonato, não começou ainda, né? A gente tá na fase final aqui de treinamento, a gente tem jogo já sábado contra o Juventude, É lá, jogo já valendo 3 pontos? valendo. Primeira rodada agora. Lá no Emerson Soldatelli. Juventude, o time tá bem, né? Eles estão de líder ali do Brasileirão Sub-20. Então vai ser jogão ali pra nós. Mas eu tô jogando sim, cara. Eu tô jogando aqui, na verdade, eu tô mais de atacante. Ponta, 9, variando, dependendo da formação de treinador, mas nesse aqui é certo que você titular contra o Juventude. Mas o Inácio, ele prefere jogar mais pelo lado ou é mais finalizador na área, esperando aonde que tu te sente mais confortável? Pois é, exato. Isso aí é uma coisa que eu já conversei muito ali com muito, varia muito o treinador, varia muito. Já conversei isso aí até com o Marquinhos, com o Chiquinho ali para adequar uma posição, porque na verdade ninguém sabe minha posição. Uma hora eu caio bem na ponta esquerda, na outra hora eu tô precisando de um meio, eu faço meia bem. E no ataque, se eu tô lá, a bola tá dentro do gol, então não varia muito. Nem eu sei minha posição, pra falar a verdade. E como é que tá esse atacante aí? Tá fazendo bastante gol na temporada aí ou tá servindo mais de garçom? Nós vamos acabar fazendo mais gol, acredito eu. Vou acabar jogando de 9 aqui ou de ponta, então vamos dentro dos caras aí. Tá certo. Inácio, vamos fazer um breakzinho aqui e a gente já volta aí para a segunda parte. Beleza? Beleza, valeu. Vamos lá, então, segunda parte. Estou falando aqui com o guri da Baixada, o Inácio, que está atualmente jogando aí no Sub-20 do São Luís de Juí. O Inácio falou que agora sábado já começa o Gauchão à Vera, né, com Juventude que vem pontuando bem no brasileiro da categoria e vai com o mesmo time para o Gauchão. Então já é um desafio extremamente importante. Mas, Inácio, vamos falar um pouquinho aí das tuas referências, né, cara? Quem são os caras que te inspiram? Quem são os caras aí que tu gosta de ver jogar e que, né, de alguma forma, continuam alimentando o teu sonho de ser jogador de futebol? Fala para nós um pouquinho. Eu acho que como
quase todo mundo da minha idade leva o Neymar como ídolo, né, cara? É um cara ali que surgiu quando, vamos dizer, quando eu era pequeno foi quem eu vi jogar. Então, sempre teve muita ousadia, o estilo dele de jogo é único, né? Então, acredito que o Neymar, como centroavante, também me inspiro muito no Ronaldo Fenômeno, quando o X1 dele ali era um troço fenomenal. O cara tá louco. O que ele fez também pelo Brasil ali em 2002. Então, às vezes tentar pegar um pouco de cada, né? Como eu digo, pegar também a confiança do Romário, pegar. Enfim, me inspiro muito mais nos ídolos brasileiros, né? Que o pessoal da minha terra é mais fácil de trazer aí uma boa comparação. Mas esses caras todos jogaram e ganharam antes de tu nascer, né, cara? Tu gosta de procurar jogos antigos, de ver esses caras mais, né, de outras gerações jogar? Tipo Romário, tipo Ronaldo. Tu é de 2006, Eu sou né? 2006, O Ronaldo foi campeão, estourou ali, chegou no auge em 2002, né? pois é, 2006 ele já estava praticamente despedindo, né? claro. Mas tu gosta de ver os jogos, tu procura ver jogos desses caras ou lances, gosta de procurar, de pesquisar na internet, como é que é isso aí? A gente procura estudar bastante, né, para tentar se aproximar aí do melhor de cada um, quem fez história aí, quem tem realmente uma história para contar, para nós é muito mais fácil estar se aproximando. Então, esses caras, ainda mais sendo brasileiros, são os caras que a gente tem uma admiração muito grande. Claro que tem outros craques atualmente aí, o próprio Mbappé tá jogando muito, Vinícius Júnior, só que tem alguns caras aí que estão em outra prateleira em relação de idolatria, né, e também de. Enfim, cada um tem a sua qualidade melhor ali, como eu falei. O Romário era a confiança dele, que acreditava que fazia gol todo jogo. O Ronaldo Fenômeno não tinha ninguém no X1 contra ele, então varia muito de. Cada um tem a sua qualidade, tenta pegar o melhor de cada um. O próprio Cristiano Ronaldo também, a resiliência dele, né, e a autoconfiança também dele é muito grande. Trabalho sério, então tenta pegar um pouco de cada um aí. E os caras que tu vai jogar junto lá na Santa Maria, né? O que tu sabe deles, o Gabriel Morbeck, o David Batista. O David Batista já estava lá ano passado, né? O Fernando Silva, que é jovem também. O Fernando, acho que tem 19 anos também, 20 anos, né? É bastante jovem. O Pepeto, que estava no campanha ano passado, foi uma grata surpresa, né, cara? O Jarro, já mais consagrado, né? Já mais rodado, mas sempre, né? Todo ano, aonde ele está, ele mantém uma regularidade fantástica, né? Sempre muita força, muita explosão, né? Briga difícil aí, né? Para a temporada. Pois é, até os que chegaram agora eu não conheço tanto, mas já ouvi falar, tipo o Morbeck, eu sei que ele jogou aqui no Profissional de São Luís, foi bem ali. O Jarro, claro, já conheço ele aí desde 2023, aquela coisa, um cara muito rápido, tem muita garra jogando, né? Então é um cara aí que traz pesadelo para muito lateral, muito zagueiro. E, enfim, o David Batista já joguei com ele também, um cara 100% aí, tanto como jogador como pessoa. Enfim, o grupo é cheio, né? O Inter sempre com um grupo cheio. Até por isso eu optei em vir para cá para garantir uma minutagem e talvez chegar voando, né, já com ritmo de jogo para dois. Eu acho que isso foi uma escolha extremamente certa, né, cara? Porque é, por mais que alguém se destaque, até esse ano que a tabela mudou, né, cara? Vai ser o sistema todos contra todos, né? Eu acredito que talvez tenha mais espaço, sabe? Em que sentido? Daqui a pouco chega no meio da tabela e vai ter, né, um time que daqui a pouco já está, né, numa situação mais difícil, já se consegue, né, digamos assim, prever as fragilidades, daqui a pouco tem um jogo mais difícil na outra rodada, dá para, né, daqui a pouco prever ali, poupar alguns jogadores e talvez, né, eu acho que não, é um campeonato mais longo, né, não tão longo, né, é quase o mesmo número de jogos, mas em função das viagens, em função, né, do todos contra todos, eu acredito que vai acabar tendo mais oportunidades para vocês do que se fosse, né, na fase de grupos, porque acaba criando uma competição mais acirrada entre poucos concorrentes. Né? Todos jogando contra todos, vai ficar alguns para trás. E nesse ficar alguns para trás, podem ser jogos que daqui a pouco você consegue, né, trabalhar, testar, fazer testes, fazer,
né? Experimentar os jogadores, experimentar formações e tal, né? É o que a gente vai torcer. Mas ainda acho, Inácio, ainda acho que a saída, né, seria uma equipe sub-20 para o Inter SM para estar, né, aí disputando essas competições aí que nem tem São Luís. Vamos torcer para que, né, para que isso aconteça, para a gente poder ver o Inácio brilhando lá na Baixada também, né? Porque a gente tá vendo que já está fazendo gols aí por outras cidades, temos que ver fazendo uns golzinhos lá na Baixada também. Cara, o que tu acha dessa coisa do jogador que é um jogador da base, que tem teus amigos lá, teus colegas de base lá do Internacional Santa Maria, que daqui a pouco, né, fizeram o Sub-17 lá, compuseram o grupo ano passado, esse ano foram apresentados de novo, né, compondo o grupo aí de profissionais. Como tu acha que é importante essa identificação, né, assim no início da carreira dos jogadores, ó, né, o time que me projetou, é o time aonde eu surgi, né? Como é que tu vê essa coisa do time formador, né, para a carreira de vocês? É uma coisa muito importante, né? Eu mesmo sou muito grato ao Inter ali por um certo início, né? Por ter depositado uma confiança em mim. Logo que como eu disse, como eu cheguei lá em 2023, eu caí direto ali no profissional e tive que dar ali o meu máximo, e graças a Deus o Inter me acolheu muito bem, sabe? Então foi um time ali que, bom, tem um carinho muito grande e tenho certeza que os guris que estão ali também tem o Pedro, o Carlos, o próprio Eduardo Noal, o Everton, o Juan, que tá agora subiu esse ano também, o Vitelmo, goleiro. O pessoal tem um carinho muito grande pelo Inter. Não tenho dúvida que isso ajuda muito, cara. Eu acho que falta um pouco isso. É óbvio que o jogador de futebol, a gente vem no interior ainda mais, né, cara? É uma rotatividade muito grande, porque como tu falou, né, cara, vocês querem e precisam jogar, né? Querem e precisam de minutos para mostrar a capacidade de vocês e tal, né? Então é uma coisa que é extremamente, né, importante. Daqui a pouco tu tá num lugar, por mais que te valorize, mas se não tá tendo espaço, porque tem muita gente de qualidade, às vezes o cara tem que procurar, né, de fato, outras alternativas. E como é que é essa coisa aí de tomar essas decisões? O Inácio tem empresário, já tem um agente que cuida da tua carreira, dos teus direitos. Como é que é essa coisa aí de assinar o contrato? Você tem alguém que te ajuda ou é tudo, né, tu que tem que correr atrás? Como é que funciona essa coisa aí para o jovem garoto do interior que está começando a alçar e o cara assinou já o contrato com o Inter de Santa Maria? Né? Como é que funciona isso? Exato, é o que tu falou, né? Óbvio que todo mundo que tá ali, cara, ainda mais os mais novos ali, que tá um clube que, enfim, todo mundo quer mostrar serviço, né? Se tem oportunidade de jogar, tu vai fazer tudo que o professor manda ali, com raça e vontade aí para defender o clube que tá te dando essa oportunidade, né? Então, assim como eu, tenho certeza que os guris lá também, se derem alguma oportunidade para eles, vão defender ali com unhas e dentes, né, cara? Então, não tem jeito, isso aí para nós é muito importante. E sobre a situação de contratos, né, empresário que tu falou, eu tive um empresário que hoje não está mais comigo, mas o mundo de empresário é um mundo muito complicado, né, cara? Eu sei que um pouco tu deve saber também, que às vezes tu tem que olhar muito bem em quem tu confia, com quem tu tá. Às vezes é melhor tu estar sozinho do que mal acompanhado. Então hoje eu só o Inter tem um passe meu, né? Tem totalmente meu passe. Então não tô com nenhum empresário também atualmente. Desde que eu assinei com o Inter, é só o Inter que tem essa porcentagem, né? E claro, em caso de alguma venda aqui, por exemplo, jogando pelo São Luís, algum clube queira me comprar ou enfim, aí quem define isso aí é o Inter e o São Luís. Cada um, o São Luís vai querer a parte dele, não sei como que funciona. Mas, no caso, quem tem todo o meu passe é o Inter de Santa Maria atualmente. E tu tem o contrato com o Inter até quando? Até junho, só até agora, dia 30 de junho. Dia 30 de junho de 2025. Isso. Mas estamos trabalhando pela renovação. A princípio, a gente tava quase assinando, tava vendo se eu ia mais uns. Aí vai assinar por mais um ano ou por mais dois? Aí vamos ver ainda. Calma aí, chegou a notificação. Isso aí vamos ver ainda. Vamos vendo. Não, mas tomara que acerte, tem que acertar, né, Inácio? Tem que aproveitar agora, tá chegando na idade, tá, né? Pois é. Eu acho que coisas boas estão vindo lá
né, para o Internacional de Santa Maria, né, vamos ficar na torcida aí para, né, não só o Inácio, mas toda essa rapaziada aí que surgiu aí no Sub-17, nesse trabalho de base, que a gente possa colher os frutos, porque, como eu estava te dizendo, né, cara, eu acho que é fundamental essa identificação, né, o cara saber aonde está jogando, aonde cresceu, saber que é o nome dos funcionários, né, saber, né, onde é que fica os caras mais chatos da torcida, onde é que, né, conhecer cada né, folha da grama do gramado, como se diz. Então, eu acho que é importante. E a gente vê os próprios ídolos que tu acabou de falar aí, né, cara? Eles, de alguma forma, acabam voltando para onde eles surgiram. O Neymar voltando agora, né, para o Santos, por exemplo. O Marcelo, do Fluminense, que voltou. E vários outros que fizeram nesse caminho. Alguns dão certo. Mas o mais importante é o quê? É essa identificação. Claro, é o que eu falei ali no. Eu tenho um carinho muito grande pelo Inter, e agora a situação de renovar contrato varia muito do que se encaixar melhor pra gente, né? Tanto pro clube quanto pra mim. Obviamente eu vou tentar buscar o melhor, o clube também, então alguma coisa chega ao meio termo dos dois. Mas é um clube que eu tenho um carinho enorme, claro, foi um time que me acolheu muito bem. E no caso, quem é que paga teu salário? É o São Luís ou o Inter? Deve ter feito um acordo, né? Te emprestou e o São Luís paga teu salário, né? E deve ter emprestado sem custos. É o São Luís que te paga ou é o Inter? Atualmente é o Inter. Aliás, desde o ano passado foi o Inter. Ano passado, na verdade, eles tinham um acordo, né, que o Inter acertava a alimentação e o São Luís acertava a moradia e todo o resto. E, e já esse ano mudou. Esse ano o São Luís está arcando com tudo e o Inter só o salário. O salário segue sendo o Inter que paga. E o resto, moradia, alimentação, O tudo São resto Luís. tudo São Luís. Uhum. Ah, muito legal, cara. Porque isso é uma coisa que às vezes a gente o torcedor acaba não tendo essa informação, né? Que nem eu ter falado com a rapaziada do profissional. Às vezes, né? Por exemplo, pô, por que, que o Leila não entrou? Por que, que o Leila. Pô, tinha chegado lesionado, estava 100%, né? Já tinha sido uma opção do Daniel, né? Por que, que fulano não estava? Então, você começa a conversar e ver, né, como que está a cabeça de cada um, a situação de cada um naquele momento, a circunstância. E tu imagina, se no profissional essas informações muitas vezes já são poucas, tu imagina de vocês da base, né? E aí eu acho que tem esse cuidado sim, né, Inácio? Por exemplo, toda essa dificuldade que tu está passando, daqui a pouco coloca num jogo. Vamos só imaginar, lança um de vocês naquele jogo trágico e fica um marcado com 19, 18, 17 anos, né, por aquela tragédia, né, cara? Pô, muitas vezes com 18, 17 anos, o cara não vai conseguir aguentar a pressão, né, no sentido assim, né, não é que não vai parar de jogar e tal, mas daqui a pouco não vai mais conseguir jogar naquele time ali, porque, né, a torcida daqui a pouco começa a pegar no pé, sem entender justamente isso, né, toda a situação de ser um garoto de base, né? Eu vejo isso muito, principalmente na dupla Grenal, né, cara? A dificuldade que é lançar um garoto em Grêmio e Inter, porque a torcida não tem paciência. A torcida não tem paciência. Então eu vejo muitas vezes que os treinadores eles têm muito mais um cuidado com vocês jovens para justamente não passarem por isso. Pois é, assim como tem esse lado de, às vezes, por um guri lá num jogo apertado, num jogo quente, enfim, poder ficar marcado aí com alguma coisa que aconteceu. Mas eu também acredito que o futebol é feito de riscos, né, cara? Então, assim como poderia ter colocado alguém lá e alguém fazia o gol ali da classificação para, entendeu? Para a final, antes de ter tomado aquele gol, ou empatando o jogo, indo para os pênaltis. Então, isso aí varia muito. Acho que às vezes, claro, tem um cuidado do treinador, só que às vezes tem também um receio do treinador dele poder se queimar, acabar se queimando, entendeu? Então, isso aí varia muito. Acho que é o que eu falei, a gurizada quer entrar ali para provar, entendeu? Quer mostrar o que tem ali de melhor. E às vezes é uma injeção a mais do que, entendeu? Às vezes quer entrar ali e mostrar tudo que pode, tudo que dá. Claro, com a instrução certa do treinador, fazendo tudo que ele manda. Mas eu acredito muito nisso, que tem os dois lados, tem o lado positivo também. O cara pode chegar lá e pode decidir uma partida. Pois é, né, cara? Agora tu me fez pensar de outra forma, sabe? Tu tá falando aí. E que não tá, né? Não tem um lado certo ou um lado errado. A questão, por exemplo, ver
né? Um jogador como o espanholzinho lá, o Yamal, né? Cara, o que ele fazia já com 12 anos, né? O Estevão no Palmeiras, o Neymar quando tinha 17, 18 anos, entendeu? Eles poderiam não ter acontecido se não tivesse um treinador que tivesse a coragem de colocar eles, de assumir o risco e tal, né? Então, concordo contigo nesse sentido de que às vezes é correr o risco também, né? Mas eu vejo que hoje está cada vez mais difícil. Ninguém está querendo, né, correr o risco, ninguém está querendo. Né, eu estou vendo que o Grêmio está tomando de 4-1 do Mirassol, cara, Tá 4-1 já. entendeu? Eu tava vendo Já ali. está tá 4-1 para o Mirassol, entendeu? Só jogadores estrangeiros, entendeu? Tem um guri de base ali no time, entendeu? Então, assim, um clube que sempre foi caracterizado por, né, formar jogadores de base. Olha só, Ronaldinho Gaúcho, Carlos Miguel, Dango. Bom, ficar aqui falando. Bom, mas enfim. Então, né, é aquilo. Né? Às vezes a falta de também correr os riscos com a base paga o preço, né, alto, né, dessa falta de identidade. Mas, Inácio, para nós fechar, fala um pouco aí de como é que tá a tua expectativa de voltar aí, né? Como é que tu viu aquela derrota, né, o ano passado e com a vontade, de repente, de estar em campo e poder ajudar? Como é que tu tá vendo a expectativa desse ano, né? Como acabou de me dizer que, né, vai tudo bem encaminhado para assinar e renovar. Qual que é como foi ver, né, a derrota ano passado e como que está a expectativa para voltar esse ano, né? Você acha que o grupo está mais fortalecido? Tu acha que, né, os passos para o acesso esse ano podem ser mais firmes? E o que vocês aí da base podem ajudar aí, né, para que de fato esse ano a gente consiga o tão sonhado acesso para a torcida alvirrubra? É, o que a gente conta, né, cara? A gente quer esse acesso aí no ano passado, foi o que eu falei, foi um baque muito grande, porque às vezes a torcida não analisa o lado do jogador também, do atleta que tá lá. Só que a gente, assim como a torcida alvirrubra, todo mundo queria muito, né, aquele acesso. Era importante do funcionário a, enfim, o jogador com mais importância. Para nós ali é muito importante, tanto como visibilidade, como tá louco, a gente tinha até em relação ao bicho também do acesso, era muito bom. Então varia muita coisa, assim, a torcida às vezes não Caiu um entende. cascalho para vocês também, se subisse? Ia cair, era igual para todo mundo aquele bicho lá. Ah, legal. Então, infelizmente não deu certo e um pouco é angustiante também estar do lado de fora ali, tu querer entrar no jogo, querer estar lá. Eu acredito muito nisso também. Eu sei que às vezes o jogo é complicado, mas se tu não tem uma confiança de estar lá e querer jogar, tu não vai jogar em lugar nenhum, né? Então eu queria estar lá, queria estar jogando e infelizmente não aconteceu por, enfim, coisas de futebol, né, cara? Mas é isso aí, esse ano, é o que eu falei, hoje eu tô de empréstimo aqui, mas eu vou voltar depois e vou dar o meu máximo ali para conseguir ajudar, tanto ajudar o Inter, como também para mim me projetar ainda mais, né, no futebol. Então, para nós, isso aí é com certeza muito importante, o grupo tá muito forte, assim como estava no passado também. Então, é questão de detalhe, cara. Vamos embora em busca do acesso aí. Inácio, resenha muito boa, top mesmo, cara. Agradecer aí a tua atenção por falar com a gente. Aqui pro canal é muito legal poder estar conversando com vocês, né, que estão vindo da base, que estão ainda com um cara que está tendo uma experiência, uma rodagem no interior do estado. Acho que isso é importante. Né? Assim como teus amigos que estão lá também, né, treinando com o grupo principal, mas essa rodagem que foi uma opção também tua, muito pelo que a gente conversou aqui, tu deixou, né, transparecer, acho que também é algo importante, é algo que vai contribuir com a tua formação como atleta profissional, né? Então é muito legal a gente poder estar batendo esse papo, conversando, mostrando um pouco, né? Que às vezes o cara pensa que o cara chegou lá, contratou, né, o centroavante já conhecido, cheio de gol, como se ele já estivesse pronto, como se ele não tivesse passado. Então eu também não tenho dúvida que o torcedor conhecer vocês, né, mais de perto, desde esse momento que estou começando também é muito importante. Então, deixar aí para ti aí as últimas palavras aí que tu queira deixar aí para o torcedor alvirrubro aí para nossa torcida, né? Fica à vontade.
Não, primeiro agradecer aqui, né, enfim, tá falando aqui um pouco aí da minha história e também sobre o que a gente projeta para esse ano, projetando aí sobre o Índio Santa Maria, sobre minha carreira também. Então é só agradecer aí pela oportunidade e deixar claro aí para a torcida alvirrubra que quem tá lá, quem tá no elenco e, enfim, quem for chegar depois, tudo que mais quer esse ano é o acesso do Inter, né? Então, com certeza, quem tá lá, quem já tá trabalhando lá, tá firme nisso aí. Eu também vou chegar depois para, Deus quiser, ganhar uma oportunidade e botar o Inter na primeira. E nós vamos estar junto lá, hein? Vamos estar junto lá para comemorar esse acesso. E tu que veio até agora, né, até o final aqui, ouvindo a história, ouvindo os passos aí da nossa joia da base aqui, o Inácio, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para mais gente conhecer o Inácio, para mais gente conhecer a história de vida desse garoto que saiu lá de São Gabriel e está rodando o estado atrás de um sonho, e daqui a pouco vai estar rodando o Brasil, né, e daqui a pouco vai estar fazendo um monte de gol lá na Baixada, vai estar comemorando junto com ele lá no Alambrado. Valeu? Valeu, Inácio. Valeu, torcida Valeu, Alvirrubra. valeu. Até a próxima e aquele abraço! Então,